Boa noite, caríssimos irmãos. Mais uma vez aqui, estamos juntos com o nosso estudo do Evangelho, né? Tão importante para os dias de hoje. Vamos fazer primeiro a nossa oração. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por estarmos aqui reunidos. Em nome de Jesus, porque nós temos que aproveitar todos esses ensinamentos que foram passados para nós há mais de 2000 anos pelo Mestre, nosso guia e nosso irmão maior. Vamos agradecer também aos nossos mentores, ao mentor do Lar Espírita Aurora de Luz, a todos os espíritos que vêm nos intuir, nos proteger, e aqueles que vêm também estudar conosco, e também aos nossos protetores, anjo da guarda, o anjo guardião, e que nós possamos ter aproveitamento nessa noite para passarmos adiante essas informações a todos os nossos irmãos que nós encontramos pelo caminho, estão tão necessitados de uma palavra, de um carinho, de uma atenção. Então, vamos hoje tratar um assunto muito importante para os dias de hoje, aliás, para sempre, né? Mas hoje muito mais, que é a paz interior, né? O que seria essa paz interior? Então, eu vou ilustrar para vocês com uma historinha, né? É a história que chama O Rei e as 99 Moedas de Ouro. Então, havia um rei, né? Que ele, lógico, era riquíssimo, tinha tudo que pretendia, ele conseguia, porque vivia muito bem, né? Mas ele era mal-humorado, ele era muito triste, ele era vivia chateado, melancólico. E ele não se conformava porque ele via um empregado do palácio que vivia cantando, sorrindo, brincava e fazia todo o seu serviço naquele otimismo e naquela pobreza dele, mas ele era muito feliz. Então o rei não se conformava com aquilo, né? Aí o rei falou, vou fazer uma experiência. E pediu para um subalterno dele para que desse para esse empregado 99 moedas de ouro. Só que ele teria que falar que eram 100 moedas de ouro. Colocou então um saco lá, deu para o empregado para que ele levasse para casa dele. Aí ele agradeceu demais. Foi dito que foi pela dedicação que ele tinha, que ele era merecedor. E ele foi para casa com as moedas. Aí, quando chegou lá na casa dele, ele começou a ficar pensando, né? Ao invés de jantar, ao invés de fazer o normal da vida dele, né? Ou até de dormir, ele começou a pensar, eu preciso ver onde é que eu vou guardar essas moedas, né? Porque vai que entra alguém aqui em casa e me leva as moedas. E começou a pensar como é que ia fazer. E acabou, passou, não, perdeu o sono, não dormiu naquela noite. Aí, quando ele deixou as moedas, foi trabalhar no outro dia, aí voltou para casa, né, depois do trabalho, aí falou assim, eu vou contar essas moedas, nossa, é tão bom ter esse valor, né, essa maravilha de moedas de ouro, deixa eu contar. Aí começou a contar, quando ele contou, eram 99. Aí ele falou, não é possível, o rei falou que iria me dar 100 moedas de ouro, como é que pode? Será que eu deixei cair no caminho quando trouxe ontem à tardezinha para minha casa? Ou será que alguém entrou aqui e tirou uma moeda e depois, como eu cheguei na hora, saiu correndo? Aí começou a ficar preocupado, nervoso e queria descobrir o que tinha acontecido com aquela moeda que estava faltando. Vou fazer o caminho de volta. Vou voltar até o palácio, aquele caminho, olhando o chão, ver se eu encontro a minha moeda. Não é possível. Aí foi, caminhou e foi passando as horas, chegou em casa nervoso, não conseguia dormir. Aí no dia seguinte teve que trabalhar, já foi sem ânimo, já foi bem diferente, não estava alegre, não cantava, não brincava, todo mundo estranhou, né? Nossa, mas como ele tá diferente, né? E aí só o rei observando.
Então, o que a gente tira de conclusão? Né? Que ele era feliz enquanto ele não tinha aquela ligação com as coisas materiais. Quando ele se apegou às coisas materiais, acabou a alegria dele, acabou o sossego. Porque as coisas materiais são transitórias, elas vêm para nos ajudar neste mundo, que é um mundo carnal, né? Para nos ajudar e também para nós, que nós possamos ajudar nossos semelhantes, né? Quem recebe muito, quem tem muitas posses, geralmente pensa que é para ele usufruir, somente ele, não é. É para ele também ajudar as pessoas que estão necessitadas, né? Isso também é função de quem tem muito dinheiro. E quando o rei observou, viu que realmente a preocupação do rei com as coisas materiais fazia com que ele também não fosse feliz. Ele se apegou demais àquilo, né? Então, por isso que nós temos que aprender com os ensinamentos de Jesus, que nós temos que ter uma ligação com o espiritual. Nós temos que ter um fortalecimento muito mais do que com um lado material. Um lado material, ele nos traz uma felicidade transitória. Ele nos tira a paz. Em certos momentos, nós perdemos a nossa paz por causa dele, né? E outra coisa que faz nos perder a paz, que é o principal, é uma consciência tranquila, né? Você faz alguma coisa que não é dentro das leis divinas, das leis de Deus, você já infringiu, né? E você vai ter a consequência. A lei da causa e consequência. Nós sabemos na questão 621 do Livro dos Espíritos que as leis de Deus estão na nossa consciência, elas estão ali. Então, quando eu fujo dessas leis, quando eu não pratico e eu estou agindo não de acordo com essas leis, é lógico que eu vou colher as consequências, que não vão ser as favoráveis para a nossa vida. Não vão trazer a felicidade, não vão trazer a consequência a paz, né? Que é tão importante na nossa vida, principalmente no mundo atual, em que as pessoas não têm mais paz, as pessoas estão desgastadas, né? Pelo exterior, pelas coisas exteriores que estão dominando. Então, estão sendo dominados pelo medo, o medo excessivo, preocupações, né? A preocupação com o amanhã, com o futuro, que aí gera a ansiedade. Aquela ligação com o passado, a tristeza, melancolia, que vem através da depressão. O orgulho, porque às vezes possuem muito e se acham que são superiores a outras pessoas. Então, isso aí são coisas que vão tirando a paz, porque nós estamos caminhando de acordo com as leis divinas, que é do amor, da humildade, né? E do ajudar o seu próximo, da caridade, né? A caridade que nos deixa tão em paz quando nós podemos ajudar um irmão, né? Que está necessitando. Então, tanto materialmente como nós damos uma palavra, damos um consolo, aquilo ali é uma coisa que nos traz paz. Nós estamos fazendo o bem, nós estamos fazendo aquilo que o mestre nos ensinou, né? Às vezes não podemos ajudar materialmente, mas podemos ajudar de outra maneira os nossos irmãos, né? E no Livro dos Espíritos, no capítulo 25, diz assim: não se inquiete pela posse do ouro. Não se preocupem em possuir ouro ou prata ou qualquer outra moeda em seu bolso. Não preparem mantimentos para a viagem, nem duas roupas, nem sapatos, nem cajado, pois aquele que trabalha merece ser alimentado. Isso Jesus falou para os apóstolos saíram em missão. Não levem nada, porque alguém vai acolher vocês. E essa pessoa que acolher é até uma comprovação da caridade dessa pessoa. Ela saber que vai dar alguma coisa em troca, vai dar a casa dela, né, o abrigo para os apóstolos, vai dar o alimento, né, e tudo que ele precisa ali no momento, depois ele vai embora. Então ali também é uma maneira de ver se a pessoa realmente ela é caridosa, e aquela caridade que não quer troca por nada, né?
Se fazer uma caridade, eu vou fazer uma caridade, mas eu quero receber em benefício tal coisa. Isso não é caridade, isso é comércio. Eu vou trocar, né, uma coisa pela outra. A gente troca o dinheiro pelo bem, né, que nós adquirimos. Então não é válido. Agora você vai fazer o bem sem esperar nada, porque eles não tinham nada. Eles saíam sem nada dos apóstolos. Então é isso que Deus quer. Jesus ensinou isso, né? Que nós ajudemos, mas sem pensar em retribuição daquele que está sendo ajudado. A retribuição está na felicidade de ajudar, que dá aquela paz, que você cumpriu o que você deveria fazer para aquele irmão. Seguindo os ensinamentos, aquela fórmula que Jesus nos ensinou. Para sermos felizes, nós temos que fazer o outro feliz, né? A partir do momento que o outro está feliz, eu também estou, eu me sinto bem, eu me sinto em paz. Então tem um texto que fala assim: depois de tomar uma grande decisão, uma pessoa me perguntou: você é feliz? Respondi: feliz não, em paz sim. Na vida, eu aprendi que nem sempre vou estar feliz. Agora, estar em paz é a minha necessidade. Nem sempre a gente está feliz, né? A gente sabe que neste mundo de provas e expiações, nós não vamos ser felizes o tempo todo, né? Nós vamos ter momentos felizes, mas não vamos ter a felicidade plena, que é aquela que nós nem conhecemos, nem temos ideia como que é, e foi falado por Kardec que só nos mundos mais evoluídos que vai existir essa felicidade realmente, né? Nós não temos nem ideia do que. Mas nós fazemos hoje em dia muitas coisas para nos prejudicar, para tirar a felicidade e a paz, como consequência a paz, que é o mais importante. Se eu tenho paz, eu tenho felicidade. Então, aqui no livro do Calunga, Um Dedinho de Prosa, que foi psicografado por Gasparetto, tem assim um capítulo muito interessante, Síndrome da Modernidade. A felicidade é o resultado de todo o nosso empenho em procurar viver na paz, sem violência e sem revolta. Todo ambiente que é agitado por inúmeras mensagens do rádio, televisão, o jornal, tudo isso tira a nossa paz. Todo esse desenvolvimento que há tecnológico, se não for bem usado, ele tira a nossa paz. Se você não se adaptar bem a essa vida moderna, vai ter a síndrome da modernidade. É comum nas pessoas que ficam perturbadas pelo excesso de informação, porque não sabem selecionar e se defender desse excesso. Não sabem pôr ordem na chegada dessas informações. São as que facilmente se envolvem com o mundo de fora e acabam abandonando o mundo de dentro, tendo uma série de doenças, de problemas nervosos, de frustração, de depressão, com consequências variadas no emocional, no físico, no energético e no mental, que é o que está acontecendo hoje, né? Liga-se a televisão e não se seleciona, assiste-se programas ou noticiários que vão alimentando esse medo excessivo, né? Essa infelicidade, esse pessimismo que abrange as pessoas e que vai modificando o psicológico, né? E ela não tem um embasamento, ela não tem uma ligação, uma conexão com o Criador, com Deus. Ela não tem conhecimento dos ensinamentos de Jesus. Ela não faz oração, ela não protege o lar através do evangelho no lar. Então, essas conexões que são perigosas, né, com o negativo, com o que a gente deixa entrar dentro do nosso lar, através de imagens que não são dignas de estarem ali no ambiente doméstico, que nós devemos preservar. Então, tudo isso vai trazendo energias negativas para a nossa casa e vai afetando cada membro da nossa casa. Então, nós temos que ter muito cuidado naquilo que nós trazemos de informação. Nós temos que selecionar. Mas eu vou ficar, assim, fora do mundo, não vou saber dos fatos? Não, você pode até saber, mas você também tem que se preservar, não é? E nem é lógico, a gente fica sabendo de coisas que acontecem, que são negativas, mas que acontecem, né? Desastres
que nem aconteceu com Petrópolis, né? Tantas pessoas perderam a vida, desencarnaram ali, mas essas notícias a gente tem que aproveitá-las e orar por eles, né? Nós não fazer ficar fora do mundo e do que está ocorrendo, nós temos que ficar a par, mas não devemos exagerar em coisas que não têm necessidade, né? Deixar a TV em notícias que estão alarmando demais as pessoas, que estão fazendo as pessoas ficarem medrosas, que elas só acham que o mundo está desse jeito, que só existe essas possibilidades, né? Que não existem coisas boas, não existem pessoas boas neste mundo, né? A gente sabe que o bem é muito maior que o mal, só que o mal, ele aparece muito mais, né? O bem, ele fica meio escondidinho, né? E as pessoas que fazem o bem também são mais discretas. Agora, o mal, ele quer aparecer, ele quer sobressair, e nisso as pessoas vão se ligando e vão ficando cada dia mais doentes, desanimadas, com problemas, né? Continuando aqui. E criando problema de estômago, dor de cabeça, quebradeira, desarmonia geral, vamos para o médico e fazemos exame. Como se faz exame hoje? Hoje em dia, né? A medicina faz exame de monte, mas não está mexendo na causa mesmo. Ela não tem a estrutura mesmo de combater as verdadeiras causas da sua desorganização. Por isso, nós é que temos que fazer alguma coisa. Então, nós temos que fazer alguma coisa. Trabalhar o nosso pensamento. Não deixar pensamentos dominarem. E, por consequência, os nossos irmãozinhos que vêm também aproveitar aquele pensamento negativo e vem ali também por sintonia. Então, nós temos que trabalhar o pensamento. Começando muito cedo, muito novos, né? Desde criança já acostumar a não pensar coisas negativas. Substituir, quando estiver pensando muita coisa negativa, para um pouco, faz uma oração, pega um livro edificante, faça uma boa leitura, retire aquilo, né? Fique em paz, se sinta bem, faça isso por você. Somente nós podemos fazer isso, né? Procure um profissional, se for necessário, se está vendo que não está conseguindo se controlar, né? Está com um pensamento acelerado, com muitas preocupações, ansioso demais. Procure ajuda, né? Nós viemos nesse mundo para nós sermos humildes a ponto de um dia falar: eu preciso de ajuda, eu preciso de um terapeuta, eu preciso de alguém que me ajude, e procurar essa ajuda, não é? Isso não desmerece ninguém. Há pessoas que acham que são superiores até nesse ponto, que não precisam do outro, nem para ajudar em questões psicológicas. E muitas vezes a gente precisa. E se a gente caminhar com a parte espiritual, que é o principal, né? Nós estamos ligados ao Deus, ligados ao nosso Pai, conectados com Ele, seguindo o Evangelho, né? Orando, fazendo o Evangelho no lar, como eu falei, todas essas coisas somadas vão fazer o ser se sentir mais forte para enfrentar tudo o que está aparecendo para nós. Nós temos um desenvolvimento tecnológico muito grande, mas o desenvolvimento emocional está muito atrasado. Nós não sabemos como fazer para dominar tudo isso que está aparecendo em nossa vida. Na nossa vida, na vida da humanidade. Então, nós estamos muito desprotegidos. Por isso que nós temos que nos ligar. Isso aí é uma das lições. Quando nós nos sentimos desprotegidos, quem vai dar a mão para nós? Quem? No sentido metafórico, o nosso Pai, Deus. Ele nos dá apoio, Ele nos dá esperança, Ele nos dá a paz que nós precisamos, né? E quando nós estamos ligados muito ao mundo material, nós só enxergamos isso.
E nós enxergamos e muitas vezes nós achamos que para eu conseguir os resultados do bem material, qualquer meio vale. E não é assim. Se eu infringir as leis divinas, eu vou ter o efeito dessa causa, né? E vou ter também um problema de culpa, de consciência. Eu não vou ter paz. Vou deitar à noite no travesseiro e vou remoendo tudo aquilo que eu fiz que está contrário às leis. Porque nós não fomos criados à semelhança do Pai, então nós temos as leis divinas para seguir. Quando nós não seguimos, nós não estamos no nosso normal. Nós estamos com alguma coisa que está ali incomodando. Muitas vezes a gente não sabe o que é. Mas a verdade é que ninguém consegue viver neste mundo ou em qualquer outro mundo, mesmo que seja, lógico que é o mundo de regeneração, nós vamos também ter que partir para o lado de conhecimento e de que melhorarmos. Se nós não seguirmos tudo o que Jesus nos ensinou, que foi os ensinamentos que o Pai passou para ele e ele nos passou, nós não vamos ter paz, nós não vamos ser felizes, nós vamos continuar sofrendo as consequências das nossas escolhas erradas, a consequência de entrar pela porta larga, achar que é muito melhor, e as consequências de fazer as coisas que nós achamos que é o que traz a felicidade, e não é. Nós estamos equivocados. Nós viemos aqui para, lógico, prover o material. Nós temos um corpo material, mas nós não viemos aqui para viver em função disso. Nós temos coisas muito mais importantes para desenvolvermos em nós do que pensar somente nas coisas materiais. A paz não tem que tirar de você a ação. Paz é ação, não é ficar parado, nem fugir para a sua casa de campo. Né? Não adianta você se isolar das coisas para sentir paz. A paz está dentro de nós. Onde eu estiver, eu vou ter paz. Eu posso estar num lugar estar, por exemplo, num mosteiro e não sentir paz. O ambiente faz com que a pessoa promova a paz em si, o ambiente externo. Porém, eu mesma não estou em paz. Quando o ambiente externo, então, ajuda a tirar minha paz, aí é pior ainda, que é o que está acontecendo. Nós estamos num ambiente que faz de tudo para retirar a paz de nós. Né? Se nós soubermos lidar com isso, é o que está falando aqui, é a síndrome da modernidade. É a consequência de tudo que está ocorrendo. E nós vamos sofrer porque nós não sabemos lidar com isso e não estamos ligados com a fonte, a nossa principal ajuda, que é a ajuda de Deus. Né? Procure não se expor a tanta coisa desnecessária. Selecione o que você vai ver, o que você vai fazer. Selecione suas leituras, selecione as imagens que você vai colocar na sua mente, na sua casa mental, né? Na sua casa física, né? Seu lar, para sua família também, porque você está ali ligado naquele programa, naquele noticiário, em coisas que estão abalando emocionalmente você. E vai abalar quem está perto de você, os familiares. Então aquela negatividade vai entrar dentro da sua casa. E aquilo ali não vai trazer benefício nenhum. Nós temos que ter proteção, mas nós temos também que selecionar aquilo que nós podemos deixar entrar em nossa casa. A paz em nós não resulta das circunstâncias externas, e sim da nossa tranquilidade de consciência no dever cumprido. Então, não depende das coisas externas. Mas a gente também tem que dar uma ajuda, não é? Nós temos que nos ajudar. Agora, as coisas externas também, elas também têm que ser selecionadas. E nós também temos que saber trabalhar com elas. Não deixarmos nos envolver, né? No capítulo de João,
né? Capítulo 14, versículo 27, é aquele trecho que Jesus fala: deixo-vos a paz, o mundo, a minha paz vos dou, não vou-la dar como a do mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, porque a paz do mundo, ele não dá paz para nós. Quem nos dá é o Pai. A paz do mundo, exatamente, é o exterior que, se nós deixarmos afetar a nossa vida, a nossa mente, nos dominar, aí que nós não vamos ter paz mesmo, né? E aquela paz individual, da consciência, de eu fazer o que é correto. Aquilo que, como é que Jesus faria isso, né? Eu falo, não, Jesus não faria isso. Isso aí não é correto, né? Então, estão as leis dentro da consciência nossa. Eu não vou fazer, porque aquilo não é correto. Eu vou tirar minha paz se eu fizer alguma coisa errada. É lógico. A minha paz não vai existir se eu estou contra tudo que Deus ensinou através de Jesus. É lógico que não vou ter paz. Nós temos uma música que nós cantamos que fala assim: a paz do mundo começa em mim. Se eu sou feliz, se eu tenho amor, assim mesmo eu sou feliz. A paz do mundo começa em mim. Então, eu que tenho que trabalhar primeiro em mim. Mas eu tenho também que saber trabalhar com o exterior, né? O que está vindo para mim. Agora eu vou fazer a leitura de um poema da nossa querida irmã, que já está no mundo espiritual, Edna Gallo. Os poemas dela são riquíssimos, né? E como a gente gosta de poema, né? Porque no poema nós temos uma sintetização do tema, né? E aqui de uma maneira muito, a gente fala, poética, que tem poesia. Porque o poema é a forma, né? Como tem a prosa. A poesia é o que tem no poema, que é o sentimento. Porque nós temos poema que não tem poesia. Aquele poema que vai ser falar, se a gente falar, por exemplo, de um acidente de trânsito, fazer um poema, a não ser que você coloque ali o seu sentimento, né? Que você viu aquele acidente, que aquilo mexeu com você, tirou a sua paz, porque você ficou chocado com aquele acidente. Aí sim, mas nesse caso nós temos poesia aqui, porque tem sentimento nesse poema. Paz. Desejo a paz que reina em meio às flores, a doce paz dos pássaros nos ninhos, e aquela paz de luzes multicores que a natureza acende nos caminhos. Desejo a paz do olhar de uma criança, toda a pureza que esse olhar traduz. É uma mensagem clara de esperança a transmitir ternura e muita luz. Fitando o céu, eu vejo a luz dos astros, que estão brilhando firmes na amplidão, e pela noite vão deixando os rastros, iluminando toda a escuridão. Ah, quanta paz na mansidão dos lagos, na placidez das águas cristalinas, na brisa leve que, em gentis afagos, deixa os seus beijos nas verdes campinas. Desejo a paz que existe nas capelas, nas vibrações e preces ao Senhor, e de brancas vestes tão singelas, ela me envolva em seu manto de amor. Então, aqui a gente vê que a natureza nos dá paz. Quando a gente sente que não está em paz, o que nós fazemos? Vamos caminhar na praia, quem mora no litoral. Vamos nos embrenhar num lugar onde tem muitas árvores, muitas flores, muitos pássaros, né? O cantar dos pássaros. Isso tudo nos dá paz, porque são criações de Deus, é a energia divina que ali está, e ela nos faz bem, a conexão com o Criador, a natureza é a conexão com o Criador. Então, nessa poesia a gente vê como é importante a nossa ligação com Deus através da natureza. Sentar um dia numa grama, meditar, fazer uma oração, ler o Evangelho naquele lugar,
né? Aquilo ali é um ambiente que já vai facilitar a nós sentirmos a paz interior. Então, vamos cuidar, né? E que a paz esteja em todos os lares. Que Jesus seja nosso guia e que possamos passar para todas as pessoas os ensinamentos que ele nos deixou. Vamos agradecer e pedir que a paz venha a todos os corações da humanidade. Graças a Deus e graças a Jesus.